dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia para você também que está me vendo aí pelo YouTube, pelo nosso canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, todos os projetos da sua vida. Nós estamos aqui na empresa CTU, essa empresa abençoada por Deus, próspera pelas bênçãos do Senhor na vida de cada um de vocês que estão aqui, amém? E de você que está aí me vendo agora pelo nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre paz, amém? Você está em paz? Pode ser que em algum momento da sua vida venha alguma guerra, alguma tribulação, alguma dor que te deixa inseguro, que te deixa assim em uma situação de medo. Mas eu quero falar de uma paz verdadeira. A paz verdadeira, ela só encontra-se em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Olha só o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 27. Olha o que diz o texto sagrado: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, quando ele fala para os discípulos que vai dar uma paz diferente, porque ele fala: olha, a paz que eu dou para vocês não é a paz igual a do mundo. O que a gente entende com isso? Que o mundo vive em conflito, não é verdade? Em guerras. Você pode ligar a televisão e você vai ver nos noticiários, sempre o mundo está em guerra, um país brigando contra o outro. Nós temos aí a guerra agora, recente, da Croácia com a Rússia, ou melhor, da Rússia com a Croácia, né? Porque foi a Rússia que foi caçar briga lá com a Croácia. E nessa brincadeira terrível, né, de homens adultos, mas agindo como crianças, o que acontece? Já se perderam mais de 400 mil soldados, ou seja, mais de 200 mil soldados de cada lado, fora mulheres, homens, crianças e civis. Sem contar, queridos, o prejuízo que vai ficar por décadas e décadas também depois dessa guerra. E aí nós vemos o que? Os chefes de Estado reunindo e fazendo os chamados tratados de paz, e ali eles pegam na mão, e os cinegrafistas de todo mundo está ali, os jornalistas de todo mundo está ali, os fotógrafos do mundo inteiro está ali, registrando aquele momento. Mas aí eles terminam o tratado de paz, sabe o que acontece? Eles voltam para os seus países, vão fabricar armas, vão preparar aviões potentes, vão trabalhar toda a tecnologia, com o intuito de quê? De se proteger, mas na verdade armando-se para a guerra. Jesus, ele estava aqui nesse momento no cenáculo com os discípulos. Sabe o que aconteceu naquela noite? Era uma noite de Páscoa, de festa. Jesus, ele estava prestes a ser crucificado. Eles estavam vivendo ali sobre a sombra da cruz, porque Jesus em pouco momento iria para o jardim, depois lá ele seria traído por Judas, aconteceria tudo o que vocês conhecem ali da crucificação, e aí a partir daquele momento ele iria então ser castigado até ir para o Gólgota. Então todo aquele cenário ali, os discípulos estavam como? Atemorizados. Os discípulos estavam apreensivos, porque o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres, aquele que tinha ensinado eles a expulsar demônios, a curar os enfermos, aquele que tinha trazido uma palavra de vida, de restauração, de graça, de poder sobre a vida deles, tinham tirado eles de uma vida comum de pescadores e colocado eles para serem pescadores de homens. Agora eles estavam a perder o seu mestre, o seu Senhor. Então era um momento desesperador. E aí o Senhor diz assim para eles: olha, não fiquem atemorizados, não fiquem com medo, eu vou trazer paz ao coração de vocês, não a paz que o mundo dá, mas uma paz
que eu posso dar. Jesus estava dizendo isso para eles. Sabe por quê, queridos? Porque a gente bem sabe que o mundo não tem a paz que precisa para viver bem, para dormir bem, para prosperar, para fazer coisas boas nessa vida. Não existe uma paz suficiente para isso. Aí o que é que as pessoas fazem? Você sabe dizer o que as pessoas fazem? As pessoas procuram paz na vida financeira. Poxa, se eu ganhar muito dinheiro, então eu vou comprar minha casa, comprar meu carro, vou estabilizar e vou ficar em paz. Só que se ele não tiver Cristo na sua vida, se o Senhor Jesus não for o Senhor da sua vida, ele não vai ter paz. Aí ele fala assim, não, então eu vou tomar umas pingas. E daí ele entra para o álcool, para o vício. E depois que acaba o efeito da pinga, da bebida, aí essa pessoa percebe que ela não tem paz. Aí ela fala, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar droga. Eu vou usar droga até entrar num estado de overdose. E aí eu vou desligar desse mundo, e eu vou ficar pairando, e eu vou ficar em paz, flutuando, né? E essa pessoa vai e se droga, e se droga, e se droga. E ela entra numa overdose, e ela desliga desse mundo, ela entra num coma, né? E aí ela pensa que ali encontrou um alívio, uma paz momentânea, porque ela vai voltar à sua vida, e a vida é para nós uma realidade. E quando ela volta para a realidade, ela percebe que os seus argumentos, o seu subterfúgio, tudo aquilo que ela usou para buscar uma paz interior no seu coração, continua sem essa paz. Então Jesus, ele trouxe uma paz diferenciada. A paz que nós temos é só para aqueles que o têm como Senhor e Salvador. Não se engane. As pessoas que não têm o Senhor Jesus como Senhor e seu Salvador, elas não têm paz. Elas vivem de uma paz falsa, de uma paz passageira. Mas o Senhor Jesus, ele disse para os discípulos, eu vou dar paz para vocês. Pastor, mas o senhor está falando de paz. O que é paz na verdade? Paz, na verdade, ela tem um significado. Na Bíblia, lá no início, no Velho Testamento, essa palavra é shalom. E o que significa a palavra shalom? A palavra shalom, no hebraico, ela significa ausência de confronto, de guerra, ausência de medo. Você já andou com alguém que está temeroso? Temeroso com a política, temeroso com a guerra, temeroso com a violência. A pessoa está em temor. Tudo que você conversa com ela, ela está assim, temerosa do mal que pode acontecer. Você já andou com pessoas assim? É muito ruim. Essa pessoa não tem paz de espírito, não tem paz no seu coração. Paz, ela ainda vai mais além, fala de um ambiente, ou de um momento também, de festa, fala também de presença de integridade, olha só, fala de plenitude, fala de saúde, e não se engane, paz fala de prosperidade. Entende o que é a paz de Deus no coração de uma pessoa? É muito interessante. Não são todas as pessoas que têm essa paz, só tem essa paz quem busca a verdadeira paz. Nós estamos aqui hoje aprendendo sobre a paz de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã aprendendo a direção que nós devemos seguir para termos um coração consolidado com essa paz, não é? Então, queridos, a paz que Deus coloca no seu coração, no meu coração, é diferente da paz que as pessoas têm no mundo. Sabe por quê? Porque é uma paz que transcende o entendimento humano. A palavra de Deus vai dizer que a paz que o Senhor nos dá, ela transcende o entendimento humano. Por quê? Porque humanamente pensando ou falando, a gente não vai ter paz no momento da luta, no momento da guerra, no momento da perda, no momento que nos falta o alimento em casa, no momento que nós temos um filho, uma filha, o esposo, a esposa, com uma enfermidade, talvez uma enfermidade que os médicos já enganaram. Nesse momento,
o que vem para o nosso coração? Aflição. Porque você imagina o pai vendo um filho sofrendo, o esposo vendo a esposa sofrendo, ou vice-versa. Isso não tira a nossa paz? Mas a Bíblia diz que a paz que o Senhor dá, ela transcende o entendimento. Por quê? Porque nesse momento você vai continuar com a paz de Deus no seu coração. Porque a paz de Deus não depende de uma situação. Deus é a nossa própria paz. Porque olha, às vezes você não passou, ou não vai passar. Mas saiba de uma coisa, tem pessoas agora que não sabem onde está o filho. Está jogado nas sarjetas, nas drogas. Talvez a polícia já matou o filho dessa pessoa. Talvez lá o tribunal do crime está lá judiando dessa pessoa. E você nem sabe onde está o seu ente querido. Talvez alguém da sua família está prestes de suicidar, com uma angústia profunda no coração. Então essa palavra aqui é para te dizer que há uma esperança. Jesus é a esperança, Ele é a nossa paz. E você fala, pastor, minha vida está muito boa. Mas olha, um momento ou outro você vai passar por luta. O profeta Isaías diz o seguinte, o Senhor fala através do profeta Isaías: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará. O que o Senhor está dizendo ali? Em Isaías 43, versículo 2, Ele está dizendo quando, não é se é uma condição. Isso implica dizer que todos nós vamos passar, querido, por lutas, por perdas, por doenças. Não é algo que pode acontecer, vai acontecer. Em uma proporção menor, em uma proporção maior, você vai passar por lutas, já passou por lutas, e elas virão. Mas aí, veja bem, como que você se comporta a isso? Porque nós estamos falando de guerras, de crises naturais, que acontecem fora. Mas sabe a maior crise, a maior guerra, o maior medo, a maior insegurança, ela está na mente. Diga mente. Mente. Na nossa mente nós podemos mensurar a aflição que estamos passando. Você não consegue compreender o que uma pessoa está passando, porque isso é de fora o íntimo, está lá nas suas emoções, insegurança, medo, complexos, dores, ressentimentos, tantas coisas que vêm na mente da pessoa, nas emoções da pessoa, e aí a pessoa fica sem paz. Então, como que você lidar com essa situação? Nós vemos aí agora que já observamos essa crise externa e a crise interna. Como você lidar com isso? A nossa atitude, a nossa forma de encarar as crises, as guerras, tanto externas como internas, é que vai fazer a grande diferença. Não é verdade? O que eu falei na aula passada, na reunião passada? Que a vida é bela, queridos. A vida é maravilhosa e ela nos proporciona coisas maravilhosas. Mas a forma de nós vermos a vida faz a grande diferença. A forma que você olha para a sua dor, para a sua ferida, para o seu problema, é que faz a diferença. Então, nesta manhã, eu estou ministrando para você uma palavra de Deus, uma palavra que muda o seu coração. Sabe por quê? No dia da adversidade, você precisa estar forte. Diga assim, forte, valente. Olha só o que diz o texto sagrado, aqui em Provérbios. Eu vou ler aqui Provérbios para vocês, no capítulo, eu anotei aqui no capítulo 24, versículo 10. Se te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha só. Então não se engane, lutas virão, tempestades virão, mas o Senhor é contigo.
O que foi que o Senhor também disse para os discípulos, lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Olha só que tremendo isso. Você vai ter luta, vai ter dificuldade, mas a forma de você encarar isso é diferente, sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. Qual que é a palavra de hoje então, irmãos? Ânimo, ânimo, tende bom ânimo. Se você não sabe, na palavra de Deus existe 365 mensagens falando de ânimo. E quantos dias no ano nós temos? 365 dias. Olha só, pesquisaram, estudaram e acharam isso, que todos os dias existe uma palavra de ânimo. Talvez o que eu e você precisa hoje para continuarmos a vencermos as lutas desta guerra que nós estamos vivenciando é ânimo. O que foi que o Senhor disse para Josué? Tenha bom ânimo. Jesus disse para os discípulos: tenham ânimo, tenham força, disposição, fé, eu estou contigo. Então nesta manhã, se o seu coração está triste, conturbado, se a mágoa, a tristeza, a angústia veio para a sua vida, eu quero te dizer uma coisa: Jesus também quer vir para a sua vida. Ele quer entrar na sua intimidade, Ele quer entrar no seu coração, e Ele quer morar, trazendo vida e vida em abundância. É hoje que nós precisamos entender que a palavra é ânimo, coragem. Pastor, mas o que eu estou vivendo é uma tempestade. Lembra que os discípulos passaram por uma tempestade? Eles estavam lá no Mar da Galileia e veio uma tempestade, uma escuridão da noite. Só se viu uma claridade quando os relâmpagos davam sobre o mar, e aquele vento agitado, e naquela claridade dos relâmpagos eles veem um vulto vindo calmamente a encontrar com eles. Era Jesus andando sobre as águas. Pedro se dispôs a ir com Jesus. Eu te convido a sair dessa tempestade, dessa luta, dessa guerra, e vir ter com Jesus. Ele foi e a tempestade continuou. Jesus pega na mão de Pedro, quando ele fraqueja, ele cai, e ele está afundando, mas Jesus pega na mão dele e diz: homem de pequena fé, eu estou contigo, levanta Pedro, e eles voltam andando sobre as águas até o mar. E a história, a Bíblia diz que a tempestade parou, sabe quando? Quando Jesus entrou no barco. O barco aqui simboliza a minha vida, a sua vida. Jesus quer entrar nessa tempestade, nessa dor, nessa aflição que fere, que machuca o seu coração, que machuca os seus sentimentos. A partir do momento que ele entrar, você vai sentir uma calmaria. Você vai sentir a presença de Deus animando a sua vida, te dando força, te dando fé, te dando ânimo. E aí a paz de Deus estabelece. Queridos, um ambiente, eu sempre digo isso, aonde a paz de Deus, as coisas fluem de forma diferente. Eu vim de um lar que não tinha paz. Quando meu pai estava chegando, eu ouvi o barulho da lambreta. Quem lembra da lambreta? Irmão Ório lembra, né? Da lambretinha. E aí quando ele chegava, que eu ouvi o barulho da lambretinha, eu tremia todo, e eu começava a chorar, porque o nosso pai, ele nos batia todos os dias. Ele batia por dois motivos. Na verdade, o primeiro motivo não tinha, então ele nos batia, e o outro tinha motivo, aí ele nos batia também. Não é? Ele arrumava uma causa para arrancar sangue de nós, a maior covardia. Então, eu não sei, eu não entendi aquilo. E aí quando eu ouvi o barulho da lambretinha do meu pai, eu não sabia se eu corria para o banheiro, tomava um banho, porque ele ia me ver sujo. Eu não sabia o que fazer, eu ficava atemorizado, porque eu sabia que eu iria apanhar. É uma sensação terrível, porque eu era uma criança, eu era totalmente indefeso.
Hoje eu fico imaginando as pessoas que não têm paz no coração. Quando vem uma luta, quando vem uma dificuldade, quando vem uma perda, quando vem a doença, certamente elas devem ficar igual eu quando era criança, totalmente inseguro. E eu chorava antes do meu pai chegar em casa. E ele já chegava e já gritava: o que é que você está chorando, moleque? Quer apanhar? Desse jeito. E por alguns minutos ali, logo ele já nos batia. Por qualquer motivo. Motivo mais banal que pudesse existir. E eu fico pensando, o que é uma pessoa sem paz no coração? Eu fico pensando nos discípulos ali no cenáculo, sabendo que Jesus iria morrer, e eles ficariam sem referencial. Você já viu quando você perde alguém importante na sua vida? Você fica sem referencial por um tempo. Você tem que passar um tempo de luto, um tempo de dor. Você tem que entender que a vida continua. É muito difícil esses problemas, é muito difícil. Mas sabe, hoje, nesta manhã, o Senhor está ministrando paz no nosso coração. O Senhor está ministrando paz no seu coração. Ele quer que você aprenda que, a despeito de qualquer coisa ruim que possa lhe acontecer, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Você está na mira dEle o tempo todo. E Ele está cuidando de você, da sua casa e da sua família. E Ele tem o melhor para mim e para você. Para finalizar, eu quero ler um texto aqui, muito tremendo, que está em Filipenses. Olha a revelação que o apóstolo Paulo teve. E ele diz aqui, Filipenses 4, versículo 6: não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É o que nós temos feito aqui, pedido ao Senhor, mas também temos sido agradecidos a Ele por tudo que Ele já tem feito na nossa vida. Amém? Olha só, versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, as vossas emoções. Olha só que tremendo isso. E a vossa mente em Cristo Jesus. Então eu volto a dizer, a verdadeira paz só em Cristo Jesus. E Ele está aqui nesta manhã para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Assim como você está, curve a sua cabeça e pense agora na possibilidade de uma paz tão perfeita, tão plena no seu coração, que às vezes você vai precisar dela, mas certamente também você vai usar essa paz para tocar em alguma família, para tocar em alguma situação, para tocar em alguma vida. Vamos orar. Senhor, nesta manhã, nós te agradecemos pela tua palavra. Senhor, sabemos que a semana começa e com ela começa trabalho, problemas, situações que precisamos resolver. Sabemos que nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, mas milhares de pessoas estão passando por crises existenciais, crises de enfermidade, muitos estão no leito de dor, em fase terminal. Sabemos, Senhor, que a necessidade de comida, que a necessidade, Senhor, de um abraço, de amor, de perdão. As guerras estão estabelecidas, Senhor, só no mundo, mas também dentro dos lares, nos relacionamentos. Sabemos que a guerra, Senhor, está implantada também na mente e no coração das pessoas. Mas nesta manhã nós falamos sobre paz, nós buscamos a paz e sabemos que a paz verdadeira só o Senhor tem para nós, porque o Senhor Jesus é a verdadeira paz que nós precisamos. Nesta manhã, em nome de Jesus, eu ministro paz no coração das pessoas que estão aqui. Eu ministro paz no coração desta empresa, dessas famílias. Eu ministro paz para as pessoas que estão ouvindo e que verão essa palavra através do YouTube. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo, que é, Pai, aquele que nos traz a paz, porque o fruto do Espírito é a paz, ela possa encher os nossos corações e nos capacitar, nos preparar
para enfrentar as lutas, os embates, as dificuldades, as guerras desta vida. Assim nós oramos nesta manhã, agradecidos pela tua presença manifesta na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em forma de paz. Em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Semana abençoada para todos.